Olá, sejam bem-vindos a mais um programa Justiça e Trabalho. Aqui a gente mostra as principais decisões da semana da Justiça do Trabalho Potiguar e traz temas relevantes para empregados, empregadores e toda a sociedade. Olha o que tem no programa de hoje. Segunda turma do TRT-RN mantém multa para a empresa de segurança de valores que deixou de fornecer proteção contra a Covid-19 para os funcionários. Tribunal Regional do Trabalho promove acordo entre o ABC Futebol Clube e ex-jogadores e funcionários que estavam sem salários há 2 meses. Você também vai rever algumas reportagens. Vamos relembrar como funciona o programa Jovem Aprendiz. O programa Justiça e Trabalho está só começando. A segunda turma do TRT-RN manteve por unanimidade o valor da multa para a empresa Interforte Segurança de Valores, que deixou de fornecer equipamentos de proteção individual contra o contágio de Covid-19 aos funcionários. Trabalhadores que atuam na segurança de bancos e até de uma UPA, unidade de pronto atendimento, deixaram de receber, por parte de uma grande empresa que atua no transporte de valores aqui no estado, equipamentos considerados essenciais na proteção contra o coronavírus, como máscaras, luvas e álcool em gel. No ano de 2020, a entidade laboral sindical realizou diversas fiscalizações, onde foi constatada diversas irregularidades e falta de compromisso da respectiva empresa condenada em função da saúde do trabalhador, a preservação da saúde. O sindicato, muito preocupado com a vida e a saúde dos trabalhadores, não mediu esforços e teve que providenciar mais de 3 mil máscaras de grande porte, de grande relevância, além de álcool gel e etc., luvas, etc., para, ao menos, preservar a saúde desses trabalhadores. O Sindisegur, Sindicato dos Vigilantes do Estado, acionou a Justiça do Trabalho e a 7ª Vara de Natal determinou uma multa no valor de R$15 mil à empresa por cada funcionário que ficasse desprotegido. No caso específico dessa ação, foi uma ação intentada pelo sindicato da categoria dos vigilantes. Ela foi ajuizada na época que a pandemia estava em crescente, foi no início ainda. Muita gente ainda não tinha uma noção exata, não sabia como fazer, tanto empregadores quanto os empregados, as autoridades, ainda estava muito confuso o que estava ocorrendo. E diante do grande fluxo de pessoas nos locais de trabalho, desses trabalhadores da vigilância, houve a necessidade de se cobrar das empresas o fornecimento de equipamentos de proteção e a adoção de algumas medidas de proteção, visando eliminar ou diminuir o risco do contágio pela Covid. Após a decisão judicial, a empresa entrou com um recurso alegando que o valor estabelecido para a multa era exorbitante e que, caso não conseguisse comprar os EPIs para fornecer aos funcionários, ela seria multada em mais de R$25 milhões. A justificativa não foi acatada pela segunda turma do TRT-RN, que manteve por unanimidade o valor da multa em R$15 mil. Para o desembargador Carlos Newton de Souza Pinto, relator do processo no tribunal, considerando o porte da empresa, a situação de pandemia e as consequências de não cumprir as medidas de segurança, o valor arbitrado para a multa foi razoável e proporcional. Além disso, ele lembrou que a multa só seria cobrada caso a empresa deixasse de fornecer a proteção. É uma multa em caso de haver o descumprimento. Trocando em miúdo, se você tem um boleto para pagar no dia 10 e não paga no dia 10, no dia seguinte você vai incorrer numa multa. Então é justamente essa multa que estimula a pessoa a não descumprir a determinação. Um acordo intermediado pelo TRT-RN permitiu o pagamento dos salários atrasados de ex-jogadores e de funcionários do ABC Futebol Clube de Natal, que há 2 meses não conseguia honrar os compromissos. O acordo foi intermediado pelo juiz do trabalho Michael Knaben, então coordenador do SEJUSC, o Centro Judiciário de Métodos Consensuais de Solução de Disputa. Em parceria com a diretoria do ABC, foi possível garantir os pagamentos de salários atrasados de ex-jogadores e funcionários do Clube de Natal. A solução se deu com a contrapartida também do clube. Trabalhamos desde o ano passado na verificação
da fragilidade das receitas, já trabalhamos com a antecipação de receitas futuras do clube. O clube, nesse ponto, foi muito leal, cumpriu com o cronograma para tentar não atrasar. Os atrasos acabaram acontecendo também por problemas burocráticos, por problemas de feriados e final de ano, mas no início desse ano conseguimos continuar os diálogos, conseguimos dar as garantias que inclusive o órgão pagador necessitava. Há 2 meses que o ABC não honrava os compromissos com atletas e funcionários do clube. Isso porque a principal fonte de renda vinculada a conciliações anteriores, as rendas do Time Mania, sofreram grande queda. Com o advento da pandemia, tivemos a paralisação das atividades do futebol pelo país, o que já ocasionou a queda, das receitas, a baixa nas apostas. Com o passar dos meses, o poder aquisitivo da sociedade também diminuiu, as apostas continuaram diminuindo e mesmo o clube ABC se mantendo no mesmo grupo, ele passou a receber bem menos do que a metade dos valores que recebia antes da pandemia. O trabalho do juiz e dos servidores do Centro de Conciliações permitiu que as parcelas em atraso dos acordos fossem quitadas através do pagamento das cotas a que o time potiguar tem direito. Ao final, conseguimos a antecipação. Os pagamentos nos foram feitos diretamente à Justiça já no início de fevereiro. E com esses pagamentos nós restabelecemos os alvarás que estavam em atraso, tanto de dezembro quanto de janeiro. O programa Jovem Aprendiz é muito importante na formação de novos profissionais que desejam entrar no mercado de trabalho. Mas você sabia que existem regras específicas para este programa? Criado no ano 2000 a partir da Lei da Aprendizagem, o programa Jovem Aprendiz tem como principal objetivo promover a inserção de adolescentes e jovens entre 14 e 24 anos no mercado de trabalho. Com uma contratação diferenciada, o programa abre portas para o primeiro emprego e estimula o aperfeiçoamento de trabalhadores nos diferentes setores produtivos. Não, o que eu falei é o seguinte, é que a gente já fez aqui no TRT, a gente já organizou reuniões com empresas para, inclusive, sensibilizá-las quanto à importância do contrato de aprendizagem, certo? Mas, assim, a realidade ela é muito cruel. Existe um déficit muito grande das empresas, inclusive no Rio Grande do Norte, em relação ao cumprimento das cotas, né? Elas têm que cumprir cotas e assim, elas não vêm cumprindo as cotas. Porém, segundo dados recentes, em 2019, em todo o Rio Grande do Norte, havia mais de 7.000 vagas a serem preenchidas pelas empresas, que se negavam a cumprir a cota de aprendizagem, que deve ser entre 5% e 15%. Além disso, algumas delas entram na justiça para não cumprirem a cota, o que acaba prejudicando o andamento do programa. Mas algumas empresas, como elas estão muito afeitas a vínculos precários, elas não querem ter esse compromisso de investimento, até pelo fato de que também há uma prática de salários muito baixos, e assim torna-se muito difícil para a empresa manter o jovem na empresa. Então, ela sabe que se ela investir na formação e não houver uma recompensa salarial adequada, aquele jovem pode ir para o concorrente daquela empresa que atua na formação. Michele foi aprendiz em um hospital particular de Natal. Ela tinha 17 anos e cursava o ensino médio, quando agarrou a oportunidade visando seu crescimento profissional. Essa experiência foi extremamente importante para a minha vida,
pois eu tive a oportunidade de dar início à minha carreira profissional, de entrar no mercado de trabalho antes mesmo de completar os meus 18 anos, e assim eu pude aprender a ser mais responsável. Também desenvolvi habilidades que nem eu mesma sabia que tinha. O mesmo aconteceu com Genária. Hoje professora, ela foi aprendiz lá em 2008 em uma empresa de exportação de frutas. Logo em seguida, foi contratada e permaneceu na empresa por 3 anos. Comecei na minha vida profissional aos 17 anos como aprendiz e esse programa foi de extremamente importância na minha vida profissional, pois foi o primeiro passo, a primeira oportunidade que tive e o meu primeiro emprego. Contudo, os números ainda revelam que a maioria das empresas aqui no estado preferem contratar adultos. Isso porque mais de 90% dos jovens aprendizes do RN são maiores de 18 anos, o que dificulta a entrada dos adolescentes no mercado, uma realidade que precisa ser modificada. O adolescente, de 14 a 18 anos incompleto, esse adolescente ele tem certas limitações, Então, termina que algumas empresas preferem contratar aprendizes com mais de 18 anos. Agora a gente faz uma pausa e na volta tem uma entrevista com a juíza do trabalho Simone Jalil, que assumiu no dia 18 de fevereiro o Sejusc, Centro Judiciário de Métodos Consensuais de Solução de Disputa de Natal. Não saia daí. Esta semana nós recebemos aqui no programa Justiça e Trabalho para a nossa entrevista a juíza do trabalho da primeira vara do trabalho aqui de Natal, doutora Simone Jalil, que assumiu no dia 18 de fevereiro de 2021 também a coordenadoria do Sejusc, Centro Judiciário de Solução de Conflitos. Doutora Simone, muito obrigada, seja bem-vinda aqui ao programa. Eu que agradeço o convite. Será um mandato de pelo menos aí 2 anos à frente do Sejusc. Qual a sua expectativa? A expectativa é continuar um excelente trabalho que já vem sendo conduzido, vinha sendo conduzido pelo meu antecessor, Dr. Michael, e a gente cada dia evoluir mais nessa questão da mediação, da conciliação, que todo dia surgem coisas novas, demandas novas, surgem regulamentações novas. Há pouco tempo mesmo o CSJT, ele regulamentou através do ato 141 a questão das negociações pré-processuais, então isso já é uma novidade para a gente trazer para o Sejusc. Demandas coletivas, a questão da pandemia, ela aflorou muito essa questão das demandas coletivas, porque muitas empresas fechando, muitas empresas precisando dispensar um grande número de empregados. Então, o trabalho do Sejusc é todo nesse sentido, de tentar evitar essas demandas muito longas e tentar construir através de uma negociação mesmo, de uma conversa entre as partes, para que as partes mesmo cheguem a um denominador comum e consigam, com isso, colocar fim à controvérsia. Agora, para atuar como mediador, o juiz do trabalho ele precisa de uma formação específica, né, doutora? Sim, nós temos que ter um curso específico para mediação e conciliação. Recentemente o CSJT ele editou um ato, obrigando aos juízes do Sejusc que eles tenham essa formação, tá? Porque envolve uma série de requisitos, envolve uma série de condutas para que a gente possa melhor conduzir essa conciliação, essa mediação. Então, não apenas o juiz, mas o juiz e os servidores que atuam como conciliadores no Sejusc, eles precisam também passar por essa formação. E não só por essa formação inicial. A cada 2 anos é obrigada a ter uma nova capacitação nesse sentido. O juiz ele tem que estar se atualizando, os servidores têm que estar se atualizando, porque a conciliação e a mediação é algo que vem crescendo, que vem se modificando, que envolve não só questões jurídicas, envolve questões de cunho emocionais, de cunho psicológico, uma escuta ativa, Então tudo isso são coisas que às vezes numa audiência comum o juiz não tem tempo. São várias audiências com pouco espaço de tempo e dentro do Sejusc não, nós temos uma ampla equipe trabalhando nisso, são várias audiências, às vezes ocorrendo em várias salas diferentes, com servidores treinados, com o juiz supervisionando tudo, escutando as partes para chegar realmente
a um denominador comum e com isso fazer uma conciliação que seja boa para todos, porque o bom da conciliação é que todos saiam satisfeitos com o resultado, né? Pois é, e é o que vocês buscam o tempo todo ali durante a audiência de conciliação, né? Para que aquelas partes possam chegar, como você bem disse, num denominador comum, mas para que elas possam, com esse auxílio da Justiça do Trabalho, resolver por elas mesmas, né? Aquele problema. Esse é o grande objetivo da conciliação. Assim, havia-se muito medo, não, mas a Justiça vai se tornar um órgão meramente homologador, né? Às vezes até de verbas rescisórias. Não, não é isso que se busca dentro de um centro de solução de conflitos, um centro judiciário de solução de conflitos. O que se busca ali é realmente solucionar conflitos de uma forma ampla, né? Pacificar aquele conflito, é fazer com que as pessoas saiam dali apertando as mãos, fazer com que as pessoas saiam dali contentes e com seus direitos garantidos. Quais, doutora, você acredita que serão os maiores desafios assim do Sejusc, especificamente em Natal, né? Que é a coordenação que a senhora está assumindo agora? Bom, um dos principais desafios é a força humana, né? Porque o material humano é muito reduzido e a demanda cresceu bastante. Porque com a questão do aumento de desemprego, né? Muitas empresas fechando, então o Sejusc tem sido bastante procurado para tentar conciliar as partes, até processos mais antigos, né? As partes têm procurado o Sejusc, isso foi me passado pelo antigo coordenador, as partes têm buscado o Sejusc pedindo para que o processo vá para lá, para que a gente consiga, né, conciliar, para que eles consigam receber alguns processos em execução, alguns processos ainda na fase de conhecimento. Então, atender essa demanda. As pessoas precisando desse recurso, Precisando, né? Exatamente. E há muitas vezes o devedor até quer pagar, mas ele não tem como. Então, mediante uma conciliação, a gente consegue, às vezes, dar um parcelamento, a parte entende, né? Porque é muito importante a gente escutar as partes, né, nesse momento de crise, para que a gente possa realmente dar a melhor solução possível. Ok, então muito obrigada pela entrevista, doutora Simone Jalil, que é juíza do trabalho da primeira vara aqui de Natal e assumiu agora o Sejusc, Centro Judiciário de Solução de Conflitos. Muito obrigada pela sua participação, boa sorte, bom trabalho. Muito obrigada. O programa Justiça e Trabalho desta semana vai ficando por aqui, mas você pode continuar nos acompanhando, você já sabe, através das nossas redes sociais. Uma boa semana para você e até a próxima.